nós estamos aqui hoje, agradece o Mauro, porque o Gial falou da cabeça do Mauro, né? E eu sempre falo, pela oportunidade, eu tinha, quando começou, eu tinha certeza que não ia dar certo. O centro de Correios, porque eu era de uma maternidade, me chamou para ajudar ele. Eu falei, vou, mas vai dar certo, porque sabe aquele negócio que quando a coisa dá errado, a gente fica aqui na cabeça. Já houve outras tentativas de fazer centro espírita, abrir centro espírita aqui em Correio, não deu certo. Então mais um, então vamos nessa. Então agradecer ele, cada pessoa que participou desse tempo durante todo dia. E uma coisa interessante, a primeira dama veio, porque eu sempre retirando isso, acontece comigo lá em casa, às vezes eu vou falar num lugar, agora que não tem que começar no chão, mas eu ia falar num lugar e falava com ela, vamos lá fazer eu gosto de fazer palestra no lugar, vamos sim. Aí chegava na hora, ela fala assim, Pedro, não vou não, com uma dor de cabeça. Aí eu ia sozinho fazer palestra, eu chegava em casa, aí eu chegava lá, orava por ela, né? Chegava em casa, ela estava ouvindo o rádio no último volume. Mas então, eu sou bom para orar. Ô Mauro, você quer até meia-noite, se você aqui. Não, até 6 da manhã, porque você é o chefe. Boa noite, gente. É uma alegria muito grande aqui estarmos, né? Reunidos em nome de Jesus, em nome da espiritualidade mentora aqui do Grupo de Estudos Espíritas André Luiz, e acima de tudo em nome de Deus. Né? É sempre muito gratificante quando aqui voltamos, sentimos o abraço carinhoso dos encarnados e também dos desencarnados. Então nós somos muito gratos por isso. O Grupo de Estudos Espíritas André Luiz, ele, antes de nós aqui pensarmos em fundar uma casa espírita aqui em Correios, ele já existia no plano espiritual. Por isso que deu certo, né? Ele precisava de alguns companheiros que pegassem na charrua e não olhassem para trás, não vissem dificuldade, né? E foi isso que aconteceu. Nós reunimos o grupo e que bom que o grupo continua. Muitos fundadores estão ainda até hoje aqui. Isso é muito bom. Começando o nosso estudo, quem nunca ouviu falar em Pacto Áureo? Pode levantar a mão. Nossa! Se não ouviu falar em Pacto Áureo, também não ouviram falar na Caravana da Fraternidade, né? Resumidamente, o Pacto Áureo é muito importante para o nosso movimento espírita, para a unificação de nós espíritas e do nosso movimento, das casas espíritas e do nosso movimento como um todo. Porque foi através do Pacto Áureo, por exemplo, as casas espíritas, assim como o Grupo de Estudos Espíritas André Luiz, que é uma casa federada, adesa pelo terceiro Conselho Espírita de Unificação, Petrópolis e São José do Vale do Rio Preto, adesa ao nosso movimento estadual, a nossa federativa, o CERJ, que é o Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, que por sua vez é adeso à FEB, a Federação Espírita Brasileira, né? Faz parte desse movimento como um todo. E o Pacto Áureo, em relação às casas espíritas, como estou falando, na importância da unificação e também do propósito doutrinário, faz com que todas as casas espíritas, sob essa égide, sob a orientação das federativas, da FEB, falem a mesma língua doutrinariamente, com a orientação de Allan Kardec, da codificação kardeciana. Quando nós vamos lá em cima no norte, lá em Manaus, quem já foi, já andou de rio 3 horas de barco, para ir numa casa espírita, e chega lá na casa espírita, vai ter uma reunião pública assim como a nossa. Esse também é o processo de unificação que se deu com o Pacto Áureo. Então, quando nós vamos lá em Manaus, pegamos um barquinho, caminhamos 3 horas, vamos numa casa espírita flutuante, lá vai ter a palestra, o passe, a água fluidificada, a evangelização infantil, da mocidade, da família. Vai ter uma reunião como a nossa aqui no Sudeste, assim como lá no Sul. Também, a mesma coisa.
Então o Pacto Áureo, a unificação, fez com que as casas espíritas, com a orientação Allan Kardec, federadas, falem a mesma língua doutrinariamente. E tem uma outra grande importância também para nós espíritas, nos unirmos e nos unificar, uns aos outros, com a casa espírita e com o movimento espírita. Eu não vou aprofundar em nomes, pode ficar tranquilo, viu, Cristina? Não vou falar os signatários do Pacto Áureo. Tem muitos que assinaram esse tratado. Isso foi um acordo. Nós vamos falar resumidamente. Eu não estou nem passando os slides. Quando chegar lá, a gente vai pular os slides, tá bom? A não ser que vocês queiram que a gente fale, né? Mas o Pacto Áureo foi um tratado assinado pela Federação Espírita Brasileira com outras federativas do Movimento Espírita Nacional. Assinou esse tratado de unificação, foi assinado com o Rio de Janeiro, foi assinado com São Paulo e tantas outras. No dia 5 de outubro de 1949, para que fosse feito esse processo de unificação das casas espíritas, nós já falamos, para que se fale a mesma língua. Mas, em contrapartida, teve também o dos espíritas e do movimento. A Caravana da Fraternidade, ela, por sua vez, o Pacto Áureo surgiu no dia 5 de outubro de 1949. A Caravana da Fraternidade começou em outubro de 1950, liderada por Leopoldo Machado. Leopoldo Machado, professor Leopoldo Machado, dramaturgo, poeta, um grande ícone da doutrina espírita, né? Hoje um espírito amigo que está sempre junto conosco, no movimento de unificação sobretudo. Ele liderou a Caravana da Fraternidade, ele e outros companheiros. A Caravana da Fraternidade foi organizada de outubro de 1950 a dezembro de 1950 para chegar às federações que não tinham assinado no dia 5 de outubro do ano anterior, de 1949, o Tratado de Unificação. Então tiveram algumas federativas que não estavam presentes no dia, assim como Pernambuco, Bahia e tantas outras. E eles saíam em caravana, ele mais alguns outros signatários do Pacto Áureo, em busca lá da região Nordeste, né, do Norte, para unificar, fazer com que esse movimento espírita dessa cidade aderisse ao movimento nacional, né? Com isso foi criado também o CFN, que é o Conselho Federativo Nacional. Então hoje o importante é a gente entender que o Pacto Áureo é um movimento de unificação de nós espíritas, das casas espíritas e do movimento espírita. E a Caravana da Fraternidade foi a caravana dos companheiros como Leopoldo Machado, Lins Vasconcelos, entre outros, que saíram em busca de outras regiões do país onde havia o espiritismo, a doutrina espírita, casas espíritas, né? Que, aliás, casa espírita no Brasil se data desde 1873, com a implantação do primeiro centro espírita Confúcio, na cidade do Rio de Janeiro, ao término do Império. Ainda era Império, estava terminando. Né? Então, nós vamos caminhar um pouquinho para a gente ver, porque o importante é que a gente tire a essência disso. E qual é a essência? É a união de nós espíritas. Sobretudo a união de nós espíritas. Pessoas comuns, cristãos, né? A união do movimento espírita, o intercâmbio entre as casas espíritas, né? Inclusive a nossa série, a Confraternização Espírita Petropolitana, ela está prestes a acontecer. Vai ser no dia 6 de outubro agora, um dia após a comemoração oficial dos 70 anos do Pacto Áureo. É importante falar também por que surgiu, por que falar dessa palestra, principalmente porque as palestras nas casas espíritas ela tem alguns objetivos importantes. Sobretudo esclarecer
e consolar, né, as pessoas, né? Esclarecer e consolar. Esse é o grande objetivo da Casa Espírita, e acolher. As palestras têm esse objetivo. As palestras na Casa Espírita são tão importantes, Pedro, que é uma das reuniões, que são 2 reuniões na Casa Espírita. Isso está nas obras de Manuel Filomeno de Miranda, está nas obras de André Luiz. A reunião pública é tão importante na Casa Espírita que é uma das 2 reuniões em que todos os mentores espirituais da casa se fazem presentes. Qual é a outra? A mediúnica. Então, essas 2 reuniões, aqui nesse momento, com certeza, estamos sendo abraçados pelos mentores da casa, devido à importância da reunião pública, que é esclarecer, consolar, é libertar, é acolher a alma humana sofrida. E quando falamos de alma humana sofrida, falamos de nós encarnados e também falamos dos desencarnados, né? E essa palestra surgiu porque o CERJ, que é a nossa federativa, o Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, aderiu ao projeto 70 anos do Pacto Áureo. E como é que é esse projeto? O CERJ tem vários selos, tem vários conselhos espíritas, assim como o nosso, são 34 em todo o Estado. Então, em todo o nosso movimento, nesse período agora, de final de setembro até início de outubro, estão sendo realizadas nos seus, em algumas casas espíritas, palestra sobre 70 anos do Pacto Áureo e da Caravana da Fraternidade, que vai ter a culminância, quem puder ir no CERJ no sábado, no dia 5 de outubro, no CERJ, onde alguns companheiros estarão lá fazendo a roda de conversa, fechando todo esse projeto dos 70 anos do Pacto Áureo, com o Álvaro Crispino, o Humberto Portugal vai participar, a Darcy Neves, o Lidiane Barreto, que também é um escritor espírita, um ícone do movimento espírita aqui do Rio, lá de Nilópolis, do 2º Conselho Espírita de Unificação. Você deve conhecer o Lidiane, né? Pai do Lidiane. Já tem o filho dele, a Mora, que aqui já foi palestra. O Joãozinho, isso mesmo, e a Jane. Então, quem quiser ir, vai ter culminância lá. E a Confraternização Espírita Petropolitana aderiu também a esse projeto com esse tema. Tanto é que no dia 6 de outubro nós vamos ter vários grupos de trabalho, vamos ter a peça Um Formal Umbral. Quem não assistiu, quiser assistir a peça lá, pode também assistir. Vamos ter um almoço confraternativo opcional, né? E vamos ter uma roda de conversa com o Lidiênio, o Humberto e a nossa Darcy, encerrando a Confraternização Espírita Petropolitana. Até aí tudo bem, gente? Tranquilo? Não está chato, não? Nós vamos chegar na segunda parte, onde nós vamos falar a essência da unificação, qual é? E como nós espíritas, tarefeiros, trabalhadores da casa espírita, frequentadores da casa espírita, como nós nos inserimos nesse processo, né? Como é o ideal. Então vamos nós aí. Bom, nós falamos já da importância, né? Porque o Pacto Áureo é importante nos dias de hoje, sobretudo para nos unificar o nosso movimento, as nossas casas espíritas, né? Tem um desdobramento muito grande. Vamos falar um pouquinho de doutrina espírita, de doutrina dos espíritos, também nesse contexto de unificação. Todos nós aqui sabemos o que é a doutrina espírita, né? Então, é uma doutrina que é baseada no princípio da universalidade dos ensinos dos espíritos. Não é a doutrina de Kardec, é a doutrina dos espíritos. É a doutrina de Jesus, é a doutrina que nos foi entregue através do Espírito da Verdade, né? Que é o próprio Mestre a nos ditar o Espiritismo. E que ela não foi
não foi ensinamento de uma só mente. Não foi ensinamento de um só médium. Não veio só através de um médium, de um só espírito. Teve uma universalidade desses ensinos que falavam a mesma língua. Tá? Então vamos pular aqui. Até o final vou aprender a mexer aqui. Bom, doutrina de livre interpretação individual. Vamos analisando. Cada um de nós aqui chegou na doutrina num momento. Ou é tarefeiro, ou não é, ou está se chegando agora, né? Então cada um de nós tem um momento. Aí a gente fala, doutrina de livre interpretação individual. Cada um deve estudar e interpretar as ideias. Cada um absorve no seu momento. Mais uma. Necessário estudar em grupo para que as diferentes conclusões contribuam com o aprendizado dos grupos e de cada um. Quando estudamos em grupos, aprendemos mais, aprendemos uns com os outros. O problema de um é o nosso. A dúvida de um é a nossa. A aquisição positiva de um passa a ser a nossa e vice-versa. Cada um e cada grupo, aí falando das casas, das instituições espíritas, fará interpretações de acordo com a sua experiência de vida. Tanto é que nós temos grupos com especificidades específicas, não é uma redundância. Especificidades específicas. Nós vemos aquele grupo que, digamos assim, mais simplistamente falando, que o forte é assistência e promoção social espírita. Nós temos aquele outro grupo, que o forte naquele grupo são mais os estudos, né? Nós temos aquele outro grupo que o forte é mais a parte de desobsessão e assim vai. E nós temos grupos que é como um todo, né? Não são as especificidades. Kardec fala que os espíritas devem corresponder-se entre si, visitar-se e perguntar observações. Que é isso, o movimento espírita? É nós nos unirmos. O Pedro, não, a minha casa é o Geal. A minha bandeira está fincada no Geal. Mas eu sou do Oswaldo Cruz, sou da UMEP. A gente ajuda, a gente se visita, a gente confraterniza. Né? Doutrina dos Espíritos e a unificação espírita. A doutrina espírita é, pois, uma doutrina de autonomia pessoal. Por quê? Cada um é responsável pelas suas ações. Nós estamos falando de unificação, de união, de processo de unificação entre nós espíritas, entre nossas casas espíritas. Processo que, acima de tudo, é um processo de amor. E aí vem aqui, é de autonomia pessoal. Cada um é responsável pelas suas ações. A casa espírita, a doutrina espírita não vai virar para a gente e ditar regras de conduta. Tá? Você não pode isso, a doutrina não faz isso, você não pode aquilo. Tá? Nunca vocês vão ouvir o Pedro falar, você não pode trabalhar aqui e ali porque você agiu assim, assado. Então, cada um é responsável por suas ações. Estamos inseridos num processo de ação e reação que é de uma lei universal de causa e efeito. Somos responsáveis pelos nossos atos, por aquilo que jogamos para o universo, que damos para o universo. E vamos receber em troca de acordo do jeito que dermos. E autonomia institucional. Cada casa possui liberdade de realizar seus trabalhos como desejem. Não há aquela coisa, né? A doutrina espírita não é uma doutrina engessada. A casa espírita não é engessada. Não tem um código de conduta que todos têm que seguir ali dentro daquilo ali. Não, cada um é livre. Desde que tenha, acima de tudo, o Evangelho de Jesus e a codificação kardeciana, que não saia desses preceitos. Tá bom, Pedro? Tá certinho? Quer falar alguma coisa? Não?
Daí temos que cada casa espírita é única com características próprias. E necessitamos criar um mecanismo de aproximação para que, apesar de únicas e livres, possam ser reconhecidas como casas espíritas que seguem os princípios espíritas apresentados na codificação. Foi o que nós falamos. A isso tudo chamamos de movimento espírita, que trabalha pela unificação das ideias espíritas. E como o nosso mundo precisa muito das ideias espíritas, dos esclarecimentos espíritas. Nós não vemos em nenhuma outra doutrina esclarecimentos que usem a lógica da razão. O Espiritismo é uma doutrina atemporal. Aliás, a doutrina espírita está a lures, está anos-luz na nossa frente. Não é? Olha o doutor Bezerra, que bonitinho, né? A imagem essa é uma imagem digital do Bezerra de Menezes, que foi realizada na Mansão do Caminho, sabia, Pedro? É uma imagem digital de vários profissionais da área, né? Eu esqueci o nome, cidade designers, gráficos, enfim. E através das várias imagens coletadas do próprio Bezerra de Menezes já existentes, chegaram a essa imagem linda de Bezerra, que nos transmite paz, nos transmite fé, esperança, amor, consolo. E esse companheiro, eu esqueci o nome dele, que assina, parece uma pintura, né? Para onde a gente olha, Bezerra está olhando para a gente. Inclusive a Mansão do Caminho, se nós entrarmos no site da Mansão do Caminho, nós podemos comprar, eles mandam para a gente essa imagem em quadro. Um quadro pequeno custa, acho que 30 e poucos, não passa de R$40, e um quadro maior, grandão, aí acho que é R$110, né? Eles enviam para a gente. Então esse companheiro foi até o Divaldo, levou depois da obra gráfica pronta. O que o senhor acha, Divaldo? Né? Tem alguma, o Bezerra mais ou menos assim? Aí o Divaldo Rio falou, mas o Bezerra é mais novo que esse aí, está mais novo. Né? Olha que coisa linda. Então, como terá sido o surgimento e o desenvolvimento do Espiritismo no Brasil? Ele se estabelece como primeiro centro espírita no grupo Confúcio, como nós já até adiantamos, no ano de 1873, ao final do Império, na cidade do Rio de Janeiro. Muitos grupos estudando algo novo. Né? O próprio Dom Pedro II e a princesa Isabel travaram contato com o Espiritismo, com a homeopatia e com o Espiritismo. Tem uma história belíssima deles. Quando eles recebem o livro dos Espíritos de Allan Kardec, cada grupo com pessoas e experiências diferentes. Isso é diferente dos nossos dias? Não é, né? A FEB, a Federação Espírita Brasileira, é criada em 1884 e inicia a tarefa de divulgar o Espiritismo, auxiliar os necessitados e depois unificar as ideias espíritas. Um dos principais responsáveis por isso foi Bezerra de Menezes, que presidiu a FEB, quando presidiu a FEB de 1895 a 1900. Esses esforços se mantêm por longo tempo. Surge então o Pacto Áureo, né? Visando a união dos espíritas. Então, um monte de irmãozinho levantou dizendo que não conhecia o que era o Pacto Áureo. Então, hoje nós sabemos que o Pacto Áureo foi um tratado assinado pela FEB, a Federação Espírita Brasileira, no dia 5 de outubro de 1949, com o grande objetivo de unificar o movimento espírita nacional, de unir todas as federativas espíritas existentes no país. E, por consequência, a Caravana da Fraternidade foi um movimento de caravana para buscar as instituições que não haviam assinado o Pacto Áureo. E o grande ícone, eu acho que eu não botei a imagem dele, do Leopoldo Machado. E o grande ícone desse movimento foi o nosso querido Leopoldo Machado, que ele era do Nordeste, se não me falha a memória, de Maranhão,
e se estabeleceu na cidade de Nova Iguaçu, aqui no Rio de Janeiro. Né? Olha os nomes. Os nomes? Está aqui? Não, não está não. Então, o Pactuário. Com a assinatura do Pactuário por representantes da Federação Espírita Brasileira e de entidades federativas espíritas dos estados. Os estados que assinaram de primeira mão: Minas, Paraná, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo. O 5 de outubro de 49 foi criado o CFN, Conselho Federativo Nacional, com o objetivo de promover. Nossa. Olha, quase que meu coração saiu pela boca. Passa uma porta. Ele veio aqui, de promover. Olha o objetivo de novo. Vocês já perceberam que nós estamos martelando na União dos Espíritas, de promover a União dos Espíritas do nosso país e de trabalhar pela unificação do movimento espírita. Então nós já estamos vendo que doutrina espírita e movimento espírita são questões diferentes, são situações diferentes, né? Quem faz o movimento espírita somos nós. O que nós estamos fazendo hoje aqui é o movimento espírita. Nós somos falhos, né? Os espíritas, nesse processo de unificação que somos nós, somos falhos. Mas a doutrina espírita não é. Então nós devemos separar. Um exemplo simples: qualquer um de nós podemos ser pegos na sociedade cometendo algum engano, algum equívoco. Aí um outro companheiro vai e vê a gente pisando na jaca, fazendo uma bobagem, e toma a doutrina espírita por nós, que nós fazemos o movimento espírita, mas nós não fazemos a doutrina, o corpo de doutrina, entende? Como ao longo desses 20 e poucos anos que eu sou espírita, eu já vi alguns irmãos deixarem de ser espírita por isso, porque não seguiam a Jesus, né? Não estudavam a doutrina, estudavam até, mas seguiam aquele palestrante, aquele presidente. E nós podemos passar por processos de influenciação, que se der tempo nós vamos falar aqui também. E fora isso, nós temos os nossos erros. Aquelas paixões ainda que a doutrina, de uma certa forma, deixa tampada. Né? Aí a gente vai e comete o erro e o companheiro vê lá, está vendo? Mauro, aquele espírita, aquele palestrante, ele me deu passe. Viu o que ele estava fazendo lá? Não vou ser mais espírita, não. O espiritismo não é bom, não é por aí. Entende, gente? Vamos mais um pouquinho. Uns 70 anos maior, né? Isso é a mídia da FEB, né? Que é o Rio de Janeiro que faz. É a área de comunicação social espírita do Rio que faz a maioria das publicidades, das campanhas, dessas artes, né, da FEB. Interessante. A nossa companheira à frente lá, a Cristiane Drux, né? Conhece ela? Gente boa, né? E aqui estão os nomes, ó. E aqui é a caravana, ó, que se deu durante 50, com a finalidade, como nós já falamos, de buscar os espíritas que não tinham as federativas do Norte e do Nordeste, né? Que ainda não tinha lá. Tem o Arthur Lins Vasconcelos, por aí vai. Né? Tem o nosso querido Leopoldo Machado. E ao final da caravana é interessante que eles vão no Chico. Eles vão em Pedro Leopoldo. E Chico recebe Bezerra, né? E aí dá aquela linda mensagem, né? De incentivo ao processo dos caravaneiros da fraternidade. E até hoje as grandes caravanas, né? Até hoje nós temos esse processo das caravanas, né? O movimento espírita é muito, muito legal. Isso aí nós trabalhamos na orientação aos órgãos espíritas do Conselho Federativo Nacional. Aí, chegamos, né? 5 minutinhos, 25 minutos, nós chegamos então no momento que nós vamos tirar a essência do que seja o Pacto Áureo, né?
esse processo de unificação entre nós, entre a casa espírita, entre o movimento espírita, mas sobretudo entre nós espíritas. Vocês têm uma ideia por quê? Só uma curiosidade, em Nova Iguaçu tem um colégio, e já teve caravana aqui de Petrópolis indo para lá, no estado do Rio, né? E eu já participei uns 20 e poucos anos atrás, então... Você foi, Pedro? Já fui na época. Legal. Está chegando o movimento, aí eu participei. O colégio está lá até hoje. E quem fez, passou um dia inteiro lá, e quem fez a palestra final foi o Edevaldo. Uhum. O Edevaldo, ele auxilia no CERJ, no Serviço de Assistência e Promoção Social Espírita. Ele é muito valoroso nesse processo da mudança agora, né, que ocorreu de uns tempos para cá nessa área, que não é só dar, né? Tá certo que quem tem fome, aí eu já estou falando de assistência e promoção social espírita. Olha só como é complexo, né? Tudo faz parte da unificação. Quem tem fome, a casa espírita, a grande bandeira da casa espírita, da doutrina espírita, é fora da caridade não há salvação. Então as casas espíritas tem os trabalhos sociais, né, de promoção do indivíduo. Então está certo que o sujeito que tem fome ele tem que comer. Porque quem tem fome tem urgência. Quem tem fome não aprende nada, não se promove. Mas o Edevaldo, ele está sendo muito importante porque não é só dar o peixe, é dar o peixe e dar a varinha para pescar, mas sobretudo ensinar para pescar. E um processo de integração com os companheiros que nós chamávamos até então de assistidos, que na verdade são nossos companheiros, mas um processo de integralização com toda a casa espírita. Na parte da evangelização junto, por que separado, né? É o companheiro que está passando um processo de, como todos nós podemos passar, de dificuldade financeira, de dificuldade moral, tem isso também, não é? Quando falamos de assistência e promoção social espírita, não falamos só, porque ele ganha uma cesta básica, não tem dinheiro, não tem como se promover, prover o seu sustento, não. Tem a questão do processo moral também, da pessoa, do indivíduo. Sem querer julgar, quantos irmãos não necessitam? E da parte espiritual, né? Então vamos, isso foi só um parênteses. Então vamos caminhar. Agora, calma. Então, alguém tem ideia, porque a gente falou tanto de unificação? Vamos analisar. Se alguém quiser participar, pode ficar à vontade. Vamos analisar. Vamos ver a nossa sociedade Brasil hoje. Petrópolis, Estado do Rio, Brasil hoje. Quem quiser também alcançar o mundo, a nossa terra, pode alcançar. Mas o que nós aqui no Rio, sobretudo o Rio, né? Quais são as dificuldades que nós enfrentamos em nossa cidade, no nosso estado e no nosso Brasil? Tá? Nós espíritas não ficamos de fora. Cada um de nós tem um pensamento diferente em relação a alguma questão que nos aflige. Eu estou falando bobagem? Não é? Imagina também se todo mundo pensasse igualzinho, né? Ia ser chato, né? Então, em relação a determinado assunto, eu penso de uma forma. O Pedro pensa de outra. O Maurício de outra. Não é assim? O Mozeni, lembrei seu nome, ele já pensa de uma outra diferente. Mas se o Mozeni pensa diferente de mim, nós somos espíritas. Eu vou ser inimigo dele? Não serve para mim. Vou te excluir no Facebook, vou te excluir do meu hall de amigos. Não é? Nós estamos passando um processo
de muita influenciação espiritual, sobretudo negativa, porque é um momento de transição, porque os tempos são chegados, isso faz parte desse momento. É saudável o Pedro pensar diferente em relação a mim, e isso também pode ser até no processo da casa espírita, da condição da casa espírita, não tem problema. Nós não vimos lá no início, e aquilo nós não tiramos da minha cabeça não. Tiramos dos estudos organizados pelo CFN, por todas as casas espíritas, os conselhos espíritas do nosso país, do nosso Brasil, em relação a esse contexto. Então é saudável que ele pense diferente, que eu também pense diferente, mas pelo fato do Pedro, do Maurício, do Mozeli pensar diferente de mim, nós vamos ser dissidentes uns aos outros? Não é? Nós podemos continuar nos amando, podemos continuar caminhando juntos. E a gente vê um processo hoje, e olha que isso é muito influenciado pelos espíritos que não querem o nosso progresso, que não querem o progresso do nosso Brasil, que não querem que a doutrina espírita esclareça, console, acolha. Tem muitos espíritos ainda, de muitos e muitos anos ainda, agarrados ainda as ideias das cruzadas, ainda a ideia da Inquisição, ainda a ideia da perseguição de Jesus, que não aceitam Jesus, e sobretudo os cristãos. Então eles aproveitam os nossos debates diários, que são normais na nossa sociedade, e insuflam, aumentam a desunião em nós. Não que a gente já não traga, que às vezes é problema nosso. Às vezes né? Às vezes a pessoa já é irritável, né? Às vezes a pessoa é personalista. Não é assim? Personalista é aquele que só ele tem razão, né? Está todo mundo correndo para a direita. Não, lá é o caminho que vai nos libertar. Para cá vai dar ruim. Ele vai para o outro lado. Não, é aqui que é o certo. Não é? Então, para se ter uma ideia, quando nós começamos a pensar na confraternização espírita petropolitana, um grupo de amigos espíritas do nosso movimento espírita, nós levantamos essa questão. E a gente nunca conseguia fechar uma data e um tema, porque a data vem de lá e o tema vem de lá. Que era justamente por isso, para nos atender nesse processo. Então a gente vê tanto espírita, porque o espírita verdadeiro, o verdadeiro cristão é e vice-versa. A gente vê tanto espírita desejando, eu vou julgar, meu Deus, mas não é desejando mal, não era para ser, né? Mas não tendo boas vibrações com o outro, por causa disso, daquilo outro. A gente vê tanta gente também, pena que está gravando, né? Ai, Jesus. Quer que pausa? Quer que pausa? Mas a gente vê tanta gente também, minha esposa fez assim. Mas a gente vê tanto compra, vamos falar de nós espíritas, né? Porque às vezes a gente fica pensando, como sujeito, a pessoa é presidente de casa espírita, óbvio, é líder espírita, né? É palestrante e pensa assim, de outra forma. Nós espíritas podemos ter as nossas escolhas, não tem problema. Nós só não podemos trazer o mundo lá de fora que nem plantar aqui dentro. Não? Isso nós não podemos. Isso é errado. Mas nós devemos aqui dentro ter forças para viver no mundo lá fora
e nos congregarmos uns aos outros, mesmo sendo diferentes. Que bom que são diferentes. Você pode deixar gravar, não tem problema. Entendeu? Não julguei. Então a gente vê isso. Acho que agora eu vou julgar. Aí a pessoa às vezes esquece que é espírita. Eu estou julgando. Mas a gente... Não sou santo não, gente. Não sou. Tem um monte de problema. Às vezes eu fico conversando com meus botões, né? E às vezes dá um nó assim também. Mas o verdadeiro Espírito é reconhecido por muitos ser amado, assim como os discípulos de Jesus. O primeiro ensinamento que nós temos do Espírito da verdade é: Espírito, amai-vos. E amar aquele companheiro de trabalho, de tarefa que pisa no meu calo. É aquele que fala mal de mim. É aquele que, né? Ele vai para a direita, eu vou para a esquerda. Ele toma um partido, eu tomo o outro. Isso no geral. Não segue o líder. Não segue. Ninguém é perfeito, né? Todo mundo é perfeito. Então é sobretudo amar esse companheiro. Ver o lado bom dele. No movimento espírita, trabalhando em equipe, a gente aprende a ver o lado bom das pessoas. Todos nós temos um lado bom, maravilhoso. Por mais que tenhamos um lado ruim, horrível. Entende? Aí, quando eu... Isso a gente aprende na doutrina, estudando a doutrina. Quando eu vejo o lado horrível do meu irmão e só estou dando destaque ao lado horrível do meu irmão, estou falando de mim. É porque eu tenho aquele lado horrível do meu irmão em abundância. E aí eu conheço. Né? É o efeito espelho. Se ele tem determinado defeito, é porque eu conheço. Eu sei bem. Ele é ciumento, ele é vaidoso. Né? Alguns exemplos. É porque eu também sou. Ele é teimoso. É porque eu sou. E aí a gente reconhece de cara. Aí a gente tem que procurar o lado bom que ele tem. Porque a gente também tem. Não? Então, gente, está na nossa mão fazer o movimento espírita, fazer a casa espírita e nos tornarmos melhores. Para quem? Para quem você tem que se tornar melhor? Para a esposa mais feliz do mundo, né? Mas, em primeiro lugar, para você mesmo. Porque quem traz essa carcaça que aqui estamos, quem traz o nosso espírito com a gente, ou melhor, é o Espírito que nos traz, né, os corpos, é o nosso Espírito. E nós sofremos as consequências das nossas ações. Então a gente deve se tornar melhor para nós mesmos. É um grande objetivo nosso na Terra de espíritos encarnados. É ser melhor a cada dia. E nós espíritos, a gente precisa se amar, gente. A gente precisa se gostar. A gente vê cada coisa. Eu aprendi, né, um pouquinho. A gente faz vista grossa. Né? Se o erro da pessoa só está prejudicando a pessoa, não tem problema. E aí vamos ver o lado bom. A gente tem que se gostar, gente. Se Jesus nos pede para que a gente ame o nosso inimigo, que dirá um companheiro espírita? Não é? E quando o Evangelho diz amar o inimigo, é amar todo aquele que não pensa como a gente. É devolver o mal que eles não querem com o bem. Não fazer o mal de volta já é um bem. Kardec nos diz que não é ter a mesma solicitude com aquele que se coloca na posição do nosso adversário como temos com um amigo. Não? Mas o caminho é esse. E os nossos adversários, tanto dentro da doutrina como fora, adversário é aquele que não pensa como a gente. Não? Eles são valiosíssimos para a gente, sobretudo para a nossa reforma moral. Porque, por exemplo, o Pedro é muito meu amigo, nós somos muito meu amigo, né? O Pedro não vai chegar para mim e falar, o teu defeito é esse, teu defeito é aquele outro.
Porque ele vai se suscetibilizar. Pô, eu vou falar que o Mauro é isso e aquilo. O Mauro nunca mais vai lá no geral. Ele não vai querer mais saber de mim. Mas aquele que é nosso adversário, ele fica esperando o melhor momento para apontar os nossos erros. E aí é bom. Isso é bom. Aí nós temos que orar por ele, querer bem dele. E analisar. Será que isso que ele está falando é verdade? Não é? Analisar. Será que eu sou assim mesmo? Que nós, não, na maioria das vezes, nós não reconhecemos os nossos defeitos. Só quando nos apontam. Não é? A união dos espíritas é a ação que não pode ser postergada. E a unificação é o laço de segurança dessa união. Mensagem psicofônica do Espírito Bezerra de Menezes recebida pelo médium Divaldo Pereira Franco, por ocasião do encerramento do primeiro Congresso Espírita do Estado do Rio de Janeiro. O primeiro Congresso Espírita do Estado do Rio de Janeiro foi feito na Federativa de Niterói. Né? Interessante. A união dos espíritas é ação que não pode ser postergada. A gente tem que se amar, a gente tem que se gostar. Ah, mas eu não consigo. Aquela pessoa tem um problema comigo, né? Nós somos espíritos imortais. Já tivemos outras vidas. Né? Que horas tem, Marta? Não estou enxergando. Falta 10 para a hora? 10 para a hora. Nós somos espíritos imortais, já tivemos outras vidas, já convivemos uns com os outros. E na casa espírita é muito comum companheiros que tiveram atritos no passado, em outros tempos, em outras existências, estarem juntos na mesma tarefa, ou no mesmo grupo. Aí o sujeito fala assim, meu Deus, né? Tem que conviver com ele, né? É uma oportunidade. Nada melhor do que trabalhar junto. Um dia todos nós seremos espíritos afins, uns dos outros. Um dia essas bobagens que hoje nós temos de escolha, isso tudo vai acabar. Às vezes nós ficamos num processo de eu tenho razão. Não é? E se esquece que a gente é espírito reencarnacionista. Que tudo que está aí vai ficar. Tudo bom? E aí vivemos como se tudo fosse aqui e agora. Não é? Gente, não estou chamando atenção, não. Se tiver que chamar atenção, vou chamar atenção de mim. Porque isso é um fato. A unificação é o laço de segurança dessa união. A unificação para nós espíritas. Se nós espíritas não tivermos unidos uns aos outros, se eu não gostar de trabalhar em equipe com meu irmão, se eu não promover a minha união com meu irmão, meu companheiro de estrada, de movimento, cristão como eu, como a unificação do movimento, né? Como ela se dará? Ela tem que começar por nós. Eu coloquei algumas questões aqui que nos veio à mente quando a gente está preparando a parada. O que é necessário para que essa união aconteça efetivamente, essa união de nós espíritas? Eu pensei, me veio uma explosão de ideias, né? Igual aquela técnica, né? Me veio uma explosão de ideias, isso, aquilo. A primeira que veio na minha mente é deixar de ser personalista, né? Só a gente tem a razão. Saber trabalhar em equipe, saber conviver. Essas situações eu não coloquei. Nos melhorar. Né? Saber que o outro é diferente de mim, tem outros pensamentos, pensa diferente. Olha só, espalhar a esperança. Não é legal? Estava lendo uma mensagem ali que nós vamos fechar com ela. Esperança, do Emmanuel, no livro Vinha de Luz, psicografado por Chico.
Ou seja, pensarmos positivamente, porque o nosso mundo ao nosso redor, o que não falta é pensamento negativo. É oportunidade de nos colocar para baixo. Não é? Pensar positivo promove a nossa união. De todos nós. Compreensão da vida, dos porquês que a doutrina espírita possibilita. Entender que nós somos espíritos mortais. Essa nossa encarnação aqui não é a primeira das nossas várias reencarnações, das nossas várias existências. É saber que a vida continua, não é? Que somos seres reencarnacionistas e teremos muitas outras existências. Então nós precisamos viver não só para o aqui e agora. E somos fadados à perfeição, não tem jeito. Por mais que sejamos teimosos, um dia vamos ser espíritos de luz totalmente despojados dos nossos orgulhos, do nosso egoísmo, e vamos deixar toda essa quinquilharia para lá. Essas dissensões hoje, que muitos irmãos, como falamos, do plano espiritual inferior, são nossos irmãos, são carecedores da nossa misericórdia, insuflam em nós. Né? Como falamos, não ter somente a visão do aqui e agora. Estamos inseridos num processo de ação e reação. Isso não tem como fugir. O que recebemos hoje é fruto do que demos ontem. O que vamos receber amanhã é fruto do que estamos dando hoje. E vamos recebemos de acordo com o jeitinho que nós demos. Se hoje vivemos num mundo de provas e expiações, passamos por tantas aflições necessárias para a nossa libertação moral e ajuste com as leis divinas, é porque, através do processo do nosso livre-arbítrio no passado, não foi usado corretamente. Infringimos essas leis que estão em nós. 3 minutos, né? Desejarmos o bem uns dos outros. Querer o bem do outro. Não importa se o outro, de repente, não vai muito para a nossa cara, né? Não importa desejar o bem do outro. Não é questão de dar a cara a tapa para ele, porque a gente está faltando com a caridade para a gente, né? Mas é desejar o bem do outro. É como Jesus diz, nos exemplificou, desejar o bem do nosso inimigo é ficar feliz com o seu progresso. Não é sentir inveja, porque, né? Às vezes a gente... Não é? Mas, acima de tudo, nos amar, nos instruir, como colocou o Espírito de verdade, da verdade no Evangelho. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Amarmos aos outros. É o que Jesus nos pede. Pelo muito que Ele nos ama, é o pouco que Jesus nos pede que a gente se modifique, que a gente melhore, que a gente cresça. Como é que eu vou crescer sem amar o meu próximo? Sem ser caridoso com o meu próximo? Pedro quer falar. Não, uma coisa que eu sou muito egoísta. Eu sou egoísta. Mas uma coisa que me ajuda muito por aqui no GEAL, uma coisa que eu aprendi. Para cada pessoa que entra na porta, e para mim é como se Jesus falasse: Pedro, toma conta que é seu irmão. Então, cada pessoa que entra aqui, eu não quero saber se a pessoa vai falar mal de mim, se a pessoa concorda, mas eu passo a ter um carinho para essa pessoa diferente. Assim, cada pessoa aqui se torna especial para mim. Então eu olho essa pessoa. É compromisso. Não, mas é uma... Como diretor da casa, não, mas como espírita. não, mas eu não me sinto... assim, é natural. Não, eu acho que eu sou egoísta, porque eu não sei, eu não me sinto seguro. Você quer que a pessoa só para você? Não é que seja para mim, mas que ela seja feliz, que ela sinta bem. Eu me preocupo com ela. E nós estudarmos a doutrina, vivermos a doutrina, vivermos o movimento espírita, ela promove essa melhora em nós. Tá? Eu sou espírita tem 24 anos, eu acho, mais ou menos, um pouquinho mais, um pouquinho menos, né? O Mauro de hoje, não gosto de falar de mim não, mas o Mauro de hoje não tem nada a ver com aquele Mauro lá de 1990. Né? Eu sou outra pessoa. Muito melhor. Aí aquela situação, quando eu olho para frente, nossa,
eu vejo que eu ainda tenho que caminhar muito mais vezes do que eu já caminhei. Eu ainda tenho que melhorar muito. A doutrina promove essa melhora em nós. A doutrina faz com que o nosso fluido melhore, que os nossos pensamentos melhorem. Os nossos pensamentos melhorando, o nosso fluido melhorando, nós vamos atrair tudo aquilo, espiritualmente falando, materialmente falando, aqui na Terra também, tudo aquilo que estiver vibrando na mesma sintonia. É o processo ressonântico. Vocês lembram de um desenho que tinha, que o sujeito, tudo de ruim era com ele. Vocês lembram desse desenho? Tudo estava ruim, ó dia, ó noite, ó azar. Estava um sol maravilhoso, as crianças brincando, uma praia linda, e ele andando, aquela nuvenzinha, raio caindo nele, chuva. Os pensamentos dele não eram bons. Se os nossos pensamentos não for bom, está tudo bom, mas o nosso universo não tá legal. Para concluir, espíritas amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. Está no capítulo 6, item 5 do Evangelho, segundo o Espiritismo. 9 horas, né? Você pode até meia-noite? Então... Não, 9 horas, vamos terminar agora. Está tudo tranquilo? A gente não teve a pretensão assim de ditar a regra para ninguém. Até porque o estudo que nós fizemos foi dentro da doutrina. E o primeiro a ser puxado a orelha com certeza somos nós. Não é? Mensagem 75. Cada um de nós vai levar essa mensagem ao final da nossa exposição, na esperança de dias melhores, de nos tornar melhores, na esperança que o nosso céu já pode ser aqui hoje. Né? O nosso céu já pode ser hoje aqui, vai depender de como nós encaramos a vida, ante as doenças que são necessárias, antes das aflições. Então a gente já pode ser feliz com tudo aquilo que tem hoje aqui. Com dinheiro, sem dinheiro, né? Com saúde, sem saúde, enfim. É um processo. Esperança. Porque tudo que dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito. Para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Isso está em Paulo Romanos 15:4. O comentário de Emmanuel. A esperança é a luz do cristão. Nem todos conseguem, por enquanto, o voo livre e sublime da fé. Mas a força da esperança é tesouro comum. Nem todos podem oferecer, quando querem, o pão do corpo e a lição espiritual. Mas ninguém na terra está impedido de espalhar os benefícios da esperança. A dor costuma agitar os que se encontram no vale da sombra e da morte, onde o medo estabelece atritos e onda a aflição persegue, o ranger de dentes, nas trevas exteriores, mas existe a luz interior, que é a esperança. A negação humana declara falências, lavra atestados de impossibilidade, trata inextricáveis labirintos. No entanto, a esperança vem de cima, à maneira do sol que ilumina do alto, e alimenta as sementeiras novas, desperta propósitos diferentes, cria modificações redentoras e discerna visões mais altas. A noite espera o dia, a flor, o fruto, o verme, o porvir. O homem, ainda mesmo que se mergulhe na descrença ou na dúvida, na lágrima ou na dilaceração, será socorrido por Deus com a indicação do futuro. Jesus, na condição de mestre divino, sabe que os aprendizes nem sempre poderão acertar inteiramente, que os erros são próprios da escola evolutiva, e por isto mesmo a esperança é um dos cânticos sublimes do Evangelho de amor. Imensas têm sido até hoje as nossas quedas, mas a confiança do Cristo é sempre maior. Não nos percamos em lamentações. Todo momento
é instante de ouvir aquele que pronunciou: "Ouvinde a mim". Levantemo-nos e prossigamos, convictos de que o Senhor nos ofereceu a luz da esperança, a fim de acendermos em nós mesmos a luz da santificação espiritual. Muita paz a todos, que Deus nos abençoe.